Salve, salve, amados! Sejam todos bem-vindos. Eu sou Paulo Dragan e eu espero que, se você não tiver já uma proximidade ou consciência com isso, veja por gentileza o vídeo anterior do canal aqui, que eu falo o que são os planos. Lembrando, todos os vídeos aqui são sobre coisas que eu vivi, que eu estudei, que eu experienciei. Antes de trazer aqui, eu trago minhas próprias conclusões, as minhas próprias vivências. Se você quiser se aprofundar, estudar mais, tem diversas linhas que posso indicar para você. É só perguntar aí nos comentários. Posso indicar locais de estudo, posso indicar diversas pessoas de muito boa consciência, muito boa qualidade para poder aprofundar esses temas. Livros também, para qualquer dúvida que você tenha. Então, qualquer coisa é só comentar aí com a gente. E espero que você tenha visto aí até o final meu vídeo anterior sobre o que são os planos, além da matéria. E aqui hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que são, então, os deuses, as deusas, as consciências, os seres, forças, os mentores. Aquilo que a galera curte muito saber aqui. É, Tem curiosidade, né? A maioria da galera tem curiosidade. Bom, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que eu sou universalista. O que é uma pessoa universalista? Eu não tenho uma linha, uma religião ou uma doutrina que eu sigo exclusiva, tá? Eu busco experienciar, não só beber de maneira filosófica, estudando, indo até templos, até grupos de estudo, me desenvolvendo e conhecendo culturas e religiões diferentes, mas eu mesmo pratico através de diversas ferramentas, seja meditação, seja de mantra, seja de conexão, que seja de cada coisa que para mim faz sentido, cada filosofia, cada religião, cada linha de pensamento que faz sentido para mim, que para mim eleva, que faz sentido de me conectar. E aí eu não tenho uma linha exclusiva, fechada com ninguém, tá? Então, eu vou falar um pouquinho primeiro daquilo que eu inicialmente me aprofundei. Então, na minha adolescência, eu estudei bastante sobre paganismo, sobre a Wicca. Posteriormente, ali também, quase que junto, eu estudei um pouquinho do que era o taoísmo, um pouquinho, assim, bem, esse foi bem pouquinho mesmo, eu nem vou citar aqui porque eu realmente não me aprofundei, foi o shintoísmo e o budismo, que aí eu dei uma pincelada ali na minha adolescência. E aí nos últimos tempos aí eu tenho buscado também conhecer, estudar um pouco mais sobre, e também tenho conexão muito forte e pratico no dia a dia várias das ferramentas que estão disponíveis nessas linhas, né, nesses estudos que vêm todos aí trazer para a gente uma elevação consciencial, além do que a gente tem aí de educação formal no colégio, na escola da vida também. Então, trazendo o conceito do que são os mestres, os mentores, o que é, né, um bodhisattva, o que é uma entidade, né, que é mais associada à linha de Umbanda, que não é, e aí tem que deixar claro que os mentores, os seres, as forças não são das religiões, eles são cultuados, incentivados, se manifestam, se apresentam, têm maior conexão e sintonia, mas não são presos a nada também, tá? Então, pode acontecer sim, durante um trabalho de uma ritualística, de uma meditação, que você está vibrando em conexão com Ganesha, por exemplo, que faz parte do panteão hindu, que é uma divindade, né, um deus hindu, que aquele, para quem não conhece, aquele que tem a cabeça de elefante, filho de Shiva e de Parvati. E você pode estar fazendo um trabalho para Ganesha, você pode estar lá, Om Ganapataye Namaha Shararam. Você está fazendo um mantra, né, mantrando, um japamala, usando, né, as ferramentas ali disponíveis. E aí, de repente, naquela prática ali, aparece um preto velho. E aí, você vai falar assim, pô, não quero saber de você, preto velho, porque eu tô chamando Ganesha, o que você veio fazer aqui? Não, né? Qualquer energia, qualquer
ser entidade, força que seja mais evoluída que nós, que seja, né, de luz e de amor, que venha se manifestar, independente do que você está praticando ali, vai te trazer uma mensagem de amor, vai te auxiliar de alguma maneira. E tenha certeza que se apresentou algum ser que, mesmo não seja aquele que você está invocando ali, emanando, ele vai te ajudar. E provavelmente muito mais do que a sua expectativa sobre o que você estava querendo alcançar ali. Então, o que são esses seres, essas forças? Bom, existem nos planos mais próximos, e aí por isso a necessidade de você ter uma noção, ou pelo menos ter visto o vídeo anterior sobre os planos espirituais, planos mentais, planos além da matéria, que existem, né, frequências. Então, existe além do nosso plano material, existe um primeiro plano, e aí, conforme sutilizando, isso vai evoluindo, isso vai crescendo, isso vai se tornando uma consciência maior até a conexão total com a fonte. Beleza? Então, se não tem noção nenhuma do que eu estou falando aqui agora, se sentir, pode pausar esse vídeo, veja o anterior, eu assisto esse daqui e vai assistir o outro para tirar suas dúvidas, tá? Sobre esse trechinho específico. Então, a gente tem em algumas linhas, por exemplo, no budismo, nas religiões afro, a gente tem no espiritismo também, seres e forças que, assim como nós, de maneira igual, se manifestaram aqui na matéria, viveram um período por X encarnações, ou, né, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 50, 200, 1000, 3000, o que foi necessário para a sua evolução até atingir algum grau de evolução, algum grau de consciência. Então, como a gente já tem de conceito aí, da bagagem dos outros vídeos, a gente sabe que nós nascemos e morremos o corpo físico aqui, mas somos uma consciência que é atrelada a esse corpo, que vem experienciar, vem evoluir e aí seguir para os demais planos após o falecimento da matéria deste corpo, né? E aí nós podemos seguir tanto em reencarnações voltando a este corpo para poder sanar traumas, karmas e etc., conforme várias linhas aí trazem como consciência, como estudo, né, de vivências de diversos participantes, diversas pessoas que trouxeram, né, acessaram esse tipo de informação, tiveram conexão. E a gente também pode, né, assim como esses seres e forças, se desenvolver além deste plano, fora deste plano. É claro que é um grande privilégio, é uma experiência massificada, densada, assim, bem intensa, a evolução durante encarnado, independente do que você está fazendo com o seu livre-arbítrio, você vai alcançar alguma evolução, qualquer que seja, tá? E isso vai gerar para você a necessidade de maiores encarnações ou menos encarnações aí, vai de cada linha de estudo. A minha, né, eu só acessei por enquanto algumas informações de outras experiências na matéria, mas é o que eu trago de conceito próprio, tá? Não vim aqui doutrinar ninguém, nem trazer informação de livro X ou Y, não é o meu conceito aqui. Eu posso até ter alguns livros que eu trago muito claro as informações deles e posso fazer um vídeo específico sobre o X, assado e tal, fazer um resuminho aqui e tal, mas isso também não vai te sanar a necessidade de fazer, sentar aí e ler o livro da linha que você achar mais importante para você. E aí, então, a gente tem, então, seres, assim como no budismo, a gente tem, então, os bodhisattvas, os budas, não existe um único Buda, né? Existem os Budas, que é um título, não é um nome de uma pessoa, né? A gente tem aí Siddhartha, Gautama, um grande avatar, um grande Buda que trouxe aí, espalhou bastante a palavra do budismo e praticou bastante a energia, não só aqui encarnado, mas também em outros planos, na iluminação, de trazer consciência, de auxiliar os demais na jornada.
mas não é o único Buda, né? Então, Buda é um título para alguém que se iluminou, aquele que alcançou a iluminação e a sustentou. Porque a iluminação, se se iluminar, pode acontecer que nem uma lâmpada, né? Você vai lá, acende, pum, depois apaga. Aperta o interruptor, desliga, volta, e segue aí. Um Buda é alguém que, então, acendeu, iluminou-se e aí segue nessa conexão, nessa iluminação. E aí na linha do budismo a gente tem bastante isso. O Bodhisattva é alguém também que atingiu um estado consciencial de iluminação e que manteve, né, por isso fez a escolha de manter, então, uma porta de acesso, uma conexão direta com o nosso plano, mantendo formas, pensamentos, né, o budismo também é bem complexo porque existem diversas linhas de budismo, cada um trazendo aí um conceito, e num contexto geral, os bodhisattvas, né, então a gente tem diversas manifestações de bodhisattvas, cada um com o seu propósito. Não é papel aqui ficar falando de uma doutrina só, eu vou citar outros seres e forças aqui, então não vim com esse intuito de explicar budismo para ninguém e nem dar Tara, não sei, não é o intuito aqui, tá? O intuito aqui é explicar o que são realmente esses seres e forças. E aí, assim como nós manifestamos, né, a todo instante formas, pensamentos, ou seja, tudo que a gente pensa, tudo que é manifestado no nosso chakra frontal aqui, na nossa mente, que às vezes a gente verbaliza ou não e tal, mas tudo que vem a ser captado, acessado na mente, gera um coeficiente de energia que se manifesta então como uma forma pensamento. Então, quando a gente vai falar de magia, de energia, de bruxaria e tal, das forças aí do universo, mental é uma força dessa. Então, por isso que muitas vezes você está ali pensando, você parou para pensar do nada, você está pensando em tal pessoa, a pessoa te liga, provavelmente já é aquela conexão da forma pensamento que a pessoa está tendo de entrar em contato com você, que vibrou no seu campo, você acessou e logo, né, a pessoa toma ação de entrar em contato com você, ou diversas coisas também, quando você tem a premonição de um acontecimento, de algo que vai surgir na sua vida, ou né, uma situação X ou Y, muitas vezes ou você manifestando ela, gerando ela na sua mente aí, de tão atrelada a sentimentos, emoções, com tanta força que você está aplicando, tanta energia que você está manifestando, ela acaba sintonizando com as possibilidades e probabilidades infinitas do seu dia, do que você pode experienciar e viver, e aí aquilo acaba se manifestando. Então, formas, pensamentos são isso, né? Então, se por um instante você ficar pensando muito numa pessoa, essa pessoa vai sentir isso lá. E é por isso que a gente vê aí tanta propaganda de faça amarração, não sei o quê. Tem todo um sistema também, não é só isso, mas tem todo um sistema que também faz uso dessas forças e energias. A pessoa que está pensando em amarrar o outro, está pensando em até mesmo, né, num flerte, alguma coisa, você fica ali pensando e vibrando com a pessoa, e se há conexão, reciprocidade, aquelas formas, pensamentos vão se conectando, vão se multiplicando, até que você se encontra com a pessoa, você se relaciona com a pessoa, se gera uma família com a pessoa, e aí segue aí, ou não, mas seus pensamentos se manifestam além daquilo que você imagina. E aí, um ser iluminado, então, ele também manifesta isso. Então, alguém que atingiu a plenitude, a consciência de maneira mais elevada, universal, conexão com o todo, com a fonte, né, tem, como na maioria das vezes, a missão de auxiliar quem ainda não fez, né, quem não atingiu isso. E aí, deixa disponível essa energia, essa força. Então, algumas linhas de budismo acreditam então que os bodhisattvas, budas, tal, são formas, pensamentos, são arquétipos energéticos, são energias da qual você se conecta, bebe dessa fonte, se sintoniza com essa energia, então, para poder trabalhar suas próprias questões e tal. E aí são forças e energias que esses seres disponibilizaram, tá? Tendo encarnado aqui ou não. Vai de cada linha, é uma vastidão muito grande. E aí a gente pega, por exemplo, existem seres que
que se manifestaram, por exemplo, se encarnaram, né? Pessoas que você conhece, pessoas, né? Do mundo aí que viveram a vida, morreram, mas, por exemplo, não foram direcionadas, ou não se direcionaram, não se conectaram, não saíram, por exemplo, da conexão deste plano, né? Que aí a gente costuma chamar de alma penada, alma perdida, egum, não sei o quê, que são almas que estão vagando por aí. Então, essas almas, esses seres, essas forças também têm sua própria consciência, né? Eu tenho, você tem. Se eu desencarnar aqui, eu vou me manifestar como consciência além da matéria do corpo. E aí, estando consciente ou não, estando presente ou não, sabendo o que está acontecendo ou não, eu vou seguir aquilo que meu livre-arbítrio permitiu que minha consciência também acessar, indo para outro plano ou não. Então, a gente tem isso também, né, ao redor. O budismo trabalha muito com essas forças e energias. Também a linha da Umbanda trabalha bastante com isso. Na própria linha da Umbanda, a gente tem então as consciências, os seres, as forças das 7 linhas. Tá? Eu não vou explicar a Umbanda aqui também, assim como eu não vou explicar o budismo, mas existem então as linhas, né, os seres e forças das matas, então os indígenas. Né? Se a gente for parar para pensar, todo o Brasil, todos os países antes da colonização, antes da formação do que a gente conhece, né, como a sociedade hoje, né, a globalização e tudo mais, a tecnologia e tal, etc. Todo mundo foi nativo, né? Toda a Terra teve seus próprios nativos, e aí eram seres e forças muito conectados à natureza, às forças, às energias naturais, cósmicas ou aqui terrenas, aos animais, às florestas, etc. E trabalham também através dessas forças e energias com curas, com elevação consciencial, né? Todos nesse propósito, claro, seres e forças da luz, seres e forças que servem o bem maior, o bem coletivo, o bem de si mesmo, a própria evolução e a evolução dos demais, assim como a gente tem também seres e forças que trabalham para o oposto, né? Que estão apegadas ainda a consciências menos elevadas, a ignorância, ao ego, ao sofrimento, um monte de coisa que aí buscam manifestar coisas menos elevadas, né? Mas que acabam gerando de uma maneira menos acelerada a evolução de si e dos demais. E, bom, é um assunto para outro vídeo. Então, a gente tem, eu, como falei, me conecto muito, então, com os seres e forças, as energias do paganismo, da Wicca, das religiões mais antigas, né? Assim, de um lado, né, mais europeu, né, norte, eu me conecto bastante com esses seres e forças. Eles também têm, então, por exemplo, a gente tem dentro do espiritismo, do kardecismo, a gente tem as cidades astrais como são colocadas, né? E aí você pode colocar, por exemplo, que Aruanda, que é um plano astral dos orixás, das grandes seres e forças que se apresentam, né, nas linhas afro. É uma cidade astral, por exemplo, de acolhimento. Então, para quem se dedicou durante uma vida, se conectou, desenvolveu, manifestou o amor, a luz, a cura, a evolução de si e dos demais durante a sua encarnação, vai ter um amparo, um acolhimento, um auxílio dos seres e forças desse plano, assim como quem cultua, quem se conecta, quem se desenvolve através de uma linha, por exemplo, mais do paganismo nórdico, né? Vai ter aí Valhalla como uma cidade astral. Então, cidades astrais são coletivos dessas consciências, dessas manifestações, então, de energias que vão aí auxiliar os demais, vão aí proteger também, realizar todos os trabalhos necessários, que são múltiplos, e como eu disse aqui, são coisas que eu tive uma conexão, me associei, me conectei, me desenvolvi para. Então, a gente tem N cidades astrais, seja por consciências coletivas, aqui de formas pensamentos. Então, quando você tem um grupo voltado para a cura, para a evolução de si mesmo, realizando um trabalho
energético, meditativo, ritualístico, esse intuito de evolução, de crescimento, de desenvolvimento. Você vai ter então o amparo, a conexão, o ancoramento dessa egrégora, desse coletivo. E aí vale também colocar um adendo aqui do que é egrégora, né? Não vou ficar, não é, como eu falei, não é a intenção ficar definindo nada aqui, trazendo detalhes, esmiuçando as coisas, não é essa a intenção, tá? Você vai ter aí N pessoas que vão trazer estudo, vai trazer para você quem foi que primeiro falou sobre isso e trouxe o conceito da linha tal e tal. Não é minha intenção aqui, a minha intenção é divulgar de maneira aberta o que eu vivenciei, o que eu estudei, tá? Mas, por exemplo, existe uma linguagem comum na internet, falar assim, egrégora do campo de futebol, egrégora do time tal, egrégora do barzinho. Não existe isso, tá? Egrégora vem, então, de um conceito espiritual de trabalhadores e seres e forças da luz, né? Não existe, por exemplo, a egrégora do mal, existe coletivo. Então a diferença de você colocar o que é um coletivo de consciência. Então é engraçado para quem já jogou videogame, para quem gosta de fantasia, você tem um pouco disso, né? Então você vai juntar ali seres e forças e energias que vão, por exemplo, invocar, né? Você vai pegar ali, por exemplo, no paganismo, na Wicca, você vai pegar ali diversos bruxos e bruxas num templo, ou então na mata, fazendo uma ritualística, evocando a grande mãe, né? Evocando a deusa Hecate, ou então deusa Ísis ou Artemis, né? Arquétipos de seres e forças também de luz que auxiliam na jornada. Então você vai ter um coletivo de consciências mentalizando, gerando formas, pensamentos de evocação, de conexão, de evolução, de crescimento, conectadas a essa consciência maior, essa energia maior, né? Que aí ancorada vai auxiliar, então vai prestar serviço, e isso sim a gente chama de egrégora, tá? Então quando a gente tem um coletivo, que seria, por exemplo, o coletivo do dinheiro, o coletivo financeiro, que seria um banco, então todo mundo está trabalhando, pensando, manifestando dinheiro, investimento, crédito, isso e aquilo. Não existe o que a gente chama de egrégora, não tem nenhum ser de luz ali manifestado, dinheiro, não. É um coletivo que gera forma, pensamento ali, né, de um trabalho financeiro, tá? Mas não por exemplo, um consciente um aglomerado de consciências manifestando uma luz maior, que é a egrégora, tá? Então acontece bastante aí durante várias, né, manifestações, vários vídeos aqui na internet. O coletivo disso, o coletivo não, a egrégora disso, a egrégora daquilo. Não, se quiser buscar um pouco mais de informação, embasar e tal, bacana. A egrégora vem desse conceito, então, de seres e forças de luz aí que vem manifestar. Então, por exemplo, a gente costuma ter, então, na linha do cristianismo, cristão-judaísmo, né? Bom, já estou meio que bugando aqui um pouquinho, já estou gravando há algum tempo, mas vamos lá. Da crença cristã, por exemplo, né? Mais puxada para o catolicismo, que é onde eu me aprofundei um pouco mais. Então você tem ali pessoas que têm um propósito de auxiliar, por exemplo, alguém que está hospitalizado, ou de simplesmente manifestar luz e cura para o mundo, para as pessoas, com o objetivo do bem, da luz, do amor, do perdão, do que quer que seja, mas voltado para o crescimento, para o bem. E aí, por exemplo, né, você tem um grupo ali, sei lá, 10, 20 pessoas realizando orações, ou realizando, né, mantras, evocações, seja para seres e forças angélicos, arcangélicos, querubins, serafins, elohims. E aí você vai ter, sim, naquele instante, então, uma consciência maior, uma energia, uma força, não, a soma daquelas consciências, a soma daquelas formas de pensamentos vai evocar e trazer essa sintonia, essa conexão com uma consciência ainda mais elevada daquilo, né? Então, se você já teve o privilégio de participar, seja de uma gira, seja de um trabalho de meditação,
seja num sabá, assim, você já teve essa experiência, você já viu, você provavelmente já experienciou manifestações, até mesmo no corpo físico, é, de conexão. Então, às vezes, catarse, você tá ali, eu sou a deusa, aí tá aquela conexão e girando e tal, e a energia do fogo, as ervas, aquela, né, todo aquele trabalho que dá trabalho, dá para aquilo, acho que dá muito trabalho. Todo aquele preparo, aquela dedicação, aquele carinho e tal, para manifestar a cura, para trazer energia, para fazer a conexão. E aí, poxa, você tá num trabalho desse, não tem como você não sentir, mas eu não senti nada. Você se entregou naquilo, você se jogou, você estava ali dedicado. Se você estava, você sentiu alguma coisa. Então, eu não senti, mas se foi uma vez só, então, se dedica, né? Constância, presença, dedicação, né? Você não vai ministrar um sabá, um encontro ritualístico na primeira vez que você, sei lá, leu o primeiro livro de Wicca e está fazendo. Ou no primeiro livro, no primeiro curso que você fez ali no terreiro, você virou pai de santo. Ou no budismo você estudou 2, 3, 4, 5 livros ali e aí você já é um mestre, não, você precisa dedicar, então por isso que a gente dedica muitos anos a uma linha só e tal, e eu escolho me dedicar então à conexão com vários desses seres e forças dentro de um conceito universalista. Então, se é para o bem, se é para o amor, se é para a cura, se é para a evolução, para o crescimento, eu não quero saber qual que é a cor, qual que é o idioma, não, eu estou presente, eu quero, claro, me aprofundar um pouco, conhecer um mais a fundo, desenvolver, sim, mas eu quero vivenciar acima de tudo isso. Não adianta eu saber a teoria, ficar te explicando para vocês aqui qual que é a origem disso, daquilo, a data daquilo, aquilo outro, sem nunca ter ido num sabá, sem nunca ter feito um encontro de meditação, praticado uma yoga, ter ido numa gira, ter consagrado das medicinas, sabe? Ter vivenciado essas práticas, ter mantrado um japamala. Então, tem muita gente que carrega símbolos, né? Carrega porque é bonito, porque é isso, aquilo, não tem noção do que está carregando, do que está manifestando. Então, é preciso consciência para saber que tudo ali possui toda uma estrutura por trás, né? Como é que se forma um trabalho ritualístico, como é que se prepara uma cerimônia, né? O que é um ancoramento, o que é um círculo de proteção. Então é algo que demanda bastante estudo, bastante desenvolvimento, e tudo começa na vontade. Então você tem o desejo de conhecer, visita, tem N locais sérios, tradicionais que você pode conhecer, que você vai trazer uma informação legal, lembrando que ninguém é mestre ascensionado, Buda e tal, encarnado aqui agora, todo mundo é ser humano, então vai ter coisa boa, vai ter coisa menos boa, e o melhor que você pode fazer é aplicar o seu discernimento para filtrar aquilo que serve, aquilo que não serve, aquilo que faz sentido para você, aquilo que não faz sentido para você, e aí ir formando a sua própria vivência, opinião e discernimento sobre as coisas, sem, claro, ficar carregando um mochilinha de julgamento, de que não pode, que isso aqui é feio, errado, é bobo, é feio. Não, né? Aberto a viver, experienciar, e aí, depois da experiência, tendo noção de que serve, o que não serve, o que conecta, porque afinal de contas eu citei aqui algumas coisas, algumas só, do monte que eu cultuo aqui, que eu me conecto, que eu manifesto, que eu trabalho, mas vai da sua conexão, vai da sua sintonia, vai daquilo que você tem para se conectar, para poder curar, para desenvolver, que vai aí trazer para você. Então, se permita, experiencie, sabe, desenvolva. Não conhece, busca uma recomendação. Como eu falei, tem locais mais tradicionais, tem pessoas sérias que também estão iniciando, desenvolvendo um excelente trabalho. Tem gente, né, assim como em todo lugar, tem gente também só querendo saber de dinheiro, tem gente só querendo falcatrua, em vez de fazer o bem, está fazendo mal. Tem de tudo, né? Então, como é que você vai saber onde e o que fazer?
vai da sua consciência, vai do seu livre-arbítrio, vai da sua dedicação também de querer conhecer, de querer saber. E eu acredito que ficou claro, né? Eu acredito que eu deixei bem claro aqui o que são esses seres e forças. Lembrando, então, que existem seres e forças, consciências que já plasmaram, encarnaram, vivenciaram a nossa experiência aqui na matéria. Existem forças, seres e energias que vivenciaram, experienciaram em outros planos, em outros períodos de tempo, em outras dimensões. Então, vai conforme a sua sintonia, a sua conexão. Fechou? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado. Por gentileza, ajuda muito na questão de reciprocidade, a troca de energia. Um like aí não custa nada. Vou deixar um likezinho no vídeo, eu agradeço muitíssimo de coração. Se quiser compartilhar também, se diz que isso pode auxiliar alguma pessoa que você conhece, te auxiliou de alguma maneira, se você quer compartilhar também esse conhecimento um pouquinho, debater, discutir sobre, os comentários estão aí disponíveis para a gente conversar, para você tirar dúvida, eu quero saber um pouco mais disso, quem sabe você traz uma ideia para um vídeo aí que a gente aprofunda especificamente numa linha que eu tenho mais proximidade, ou num conceito que às vezes ficou um pouco vago aqui, que pode te auxiliar também, que você quer saber um pouco mais. E, no mais, agradeço muitíssimo a sua presença, a sua conexão até aqui, e do meu coração para o seu. Namastê.